Saudações, espero que estejam bem. Eu me chamo Cícero, e hoje na aula de História de hoje estaremos trabalhando um período muito importante na história do Brasil, que é o Segundo Reinado, e isso em três principais aspectos, que são a política, a economia e a guerra. Então, o período concernente ao reinado do Dom Pedro II, que inicia ali em 1840 e se estende a 1889. Para a gente poder compreender melhor como Dom Pedro II ele chega ao poder, a gente precisa recapitular um pouco no período imperial do Brasil. Quando Dom João VI ele retorna a Portugal, assim que acabam as guerras, ele retorna a Portugal e deixa o seu filho Dom Pedro I, como o regente das terras que hoje a gente chama de Brasil, que ainda era uma colônia. Dom Pedro I ele declara a independência de Portugal, tornando-se então o primeiro imperador do Brasil. E para a gente compreender como isso chega a Dom Pedro II, tem duas leis importantíssimas, que é a lei da monarquia hereditária e a lei da maioridade. O que é a monarquia hereditária? Com a ausência do Dom Pedro I, com a morte, com a abdicação do trono, quem assumiria seria seu filho ou parente mais próximo. E a lei da maioridade era justamente para regular a idade do imperador, ou seja, o imperador só poderia assumir o trono após completar 18 anos de idade. Então, quando Dom João VI ele morre, Dom Pedro I ele vai a Portugal, abdica do trono e vai a Portugal para assumir o trono de Portugal. Pela lei da monarquia hereditária que ele criou, quem deveria assumir seria o seu filho, Pedro de Alcântara. No entanto, a lei da maioridade não permitia que isso acontecesse, porque ele tinha apenas 5 anos de idade. Então se inicia o período regencial, onde 3 pessoas seriam escolhidas para estar regendo o governo na ausência do Dom Pedro I e na questão do Dom Pedro II ainda não poder assumir como rei porque era menor de idade. O governo de Dom Pedro I, ele foi um governo muito autoritário, ele foi um governo onde criou-se uma insatisfação popular muito grande, a cobrança de impostos e diversas revoltas ocorreram. No período regencial foi do mesmo modo, ou seja, cada vez mais aumentava a insatisfação, cada vez mais aumentava as revoltas por as diversas opressões, pela cobrança de impostos aos brasileiros. Então, era necessário que se houvesse uma mudança. Com isso, a gente inicia no nosso primeiro tópico, que é o golpe da maioridade. O que é que se define como golpe da maioridade? No período regencial, os partidos políticos eles se afunilaram, divididos basicamente em 2 partidos, que era o Partido dos Liberais e os partidos dos conservadores. No entanto, havia uma semelhança muito grande entre esses 2 partidos. Eles desejavam manter ali o governo como estava, manter seus privilégios, manter o sistema econômico como estava, e a gente vai ver isso mais um pouquinho para frente, está falando mais desses partidos. O Partido Liberal ele lança uma campanha, e aí usando justamente esse trechinho. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, eles estavam planejando adiantar a maioridade, tornando assim
elegível, né, o Dom Pedro II como imperador, justamente por conta de todos os processos que estavam acontecendo no governo, né, as revoltas, a insatisfação popular, eles estavam ali temerosos pelo seu sistema político, né, então eles precisavam, né, que a figura do rei ele voltasse ali a ser uma figura mais visível, né? E aí isso remete a crenças mais antigas e que diziam que estava no poder do rei, né, a salvação, né, a cura, né, a benevolência da nação estaria na figura do rei, né? Então eles conseguem fazer isso, né? O Partido Liberal ele lança a campanha, o Partido Conservador ele se junta, né? Ele acata também, porque percebe que vai ser muito bom para ele, e então eles unem as forças justamente para adiantar a maioridade do jovem Pedro de Alcântara, que tinha apenas 14 anos, que acaba se tornando imperador, né? E isso ficou conhecido como o golpe da maioridade. Falando um pouco mais da política, principalmente dos partidos, a gente vai perceber o seguinte, que o Partido Liberal e o Partido Conservador eles tinham os mesmos interesses, que era de manter a ordem já estabelecida, a monarquia e o escravismo, ou seja, eles queriam manter o sistema de governo, que era a monarquia, e também o sistema econômico que se baseava justamente no escravismo. No entanto, eles tinham suas diferenças. O Partido Conservador ele queria um governo centralizado, um governo forte para impor a ordem, né? Ou seja, o que é um governo centralizado? Um governo da onde existiria um governo central e dali demandaria todos os representantes das províncias, né? As leis, as ordens, a forma de reger a economia, né? No entanto, o Partido Liberal era favorável à descentralização, ou seja, mais autonomia nas províncias. Ou seja, as províncias poderiam escolher seus líderes, as províncias elas poderiam reger a sua economia, suas leis. Então, essa era a principal diferença entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. As eleições, né, eram quase sempre uma dificuldade, né, para acontecer. Houve uma eleição conhecida como a eleição do cacete, né, justamente porque tanto os conservadores quanto os liberais eles faziam uso das fraudes e da violência para exercer ali todo o processo eleitoral, né. Eleições do cacete foi justamente eles pegaram paus e pedras, né, e foram uns para cima dos outros, né, roubaram as urnas, né, trocaram as urnas. Então a violência ela fazia parte aí no contexto das eleições no período do Império. Então a gente percebe como era a dificuldade, né, para se fazer todo o processo eleitoral nesse período. Continuando falando da questão política, né, vemos aí o nosso próximo tópico, que é a Revolução Praieira, que traz justamente na província de Pernambuco, para a gente se situar, né, que existiam ali poucas famílias que faziam um monopólio, né, de toda a riqueza e todo o poder, né, e isso causava uma insatisfação popular. A população não estava muito satisfeita com esse processo, justamente por conta de que eles estavam sendo oprimidos, estavam trabalhando, né, enquanto as riquezas ficavam todas nas mãos de poucas famílias, né? E justamente dessas famílias, essas poucas famílias que onde estavam a maioria do poder das riquezas, o poder político, o poder de escolha, né, assim como o dinheiro, né, estavam justamente em uma situação favorável porque saíam dessas famílias os líderes, né, os políticos, né, tanto dos liberais quanto dos conservadores. E aí outro ponto importante, que os portugueses que dominavam o comércio a varejo, né? Ou seja, isso também causava uma grande satisfação popular,
né, já que somente os portugueses eram os detentores ali do comércio popular, assim como eles também só queriam empregar pessoas de sua família, deixando a população brasileira de fato, né, aí sofrendo, né, com a falta de emprego, né, e com a miséria. Então, um grupo de liberais, né, eles criam um novo partido, chamado Partido da Praia, né, que ficou conhecido como Partido da Praia justamente porque a sede de seu jornal, o jornal principal deles, né, o Diário Novo, né, se situava na Rua da Praia, né, em Recife. Então o partido ficou conhecido como Partido da Praia, esse novo partido criado a partir da vertente dos liberais, né. Quando os conservadores eles subiram ao poder, ganharam as eleições e subiram ao poder, eles demitiram 40 funcionários públicos, né, que tinham sido contratados justamente pelos liberais e que eram ligados, né, aos praieiros, ao novo partido praieiro, né, e eles, os praieiros, eles se negaram, né, a entregar seus cargos, né, e reagiram justamente pegando em arma, né, e indo à luta, dando início aí, né, à Revolução Praieira, que começou lá na cidade de Olinda e se estendeu até a Paraíba. Continuando ainda nesse processo da Revolução Praieira, o jornalista Borges da Fonseca ele redigiu o Manifesto ao Mundo, né, no dia 1º de janeiro de 1849, né, onde ele expôs algumas exigências. A primeira, o voto livre e universal do povo brasileiro, né, ou seja, quem poderia votar, né, era só quem tinha posse, só quem tinha dinheiro, só quem tinha poder. Então era necessário, né, que toda a população ela tivesse direito ao voto, direito de escolha, direito de participação na vida política. O segundo, a plena liberdade de imprensa, né, visto que quando a imprensa ela se colocava contra o império, contra os poderes políticos, ela sofria represárias, né? Seus líderes eram mandados ser presos e mortos, né? Terceiro, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, né? Ou seja, a gente percebe que alguns portugueses eles estavam monopolizando, né, todo o processo ali de venda, de compra, né, e deixando os brasileiros, né, sem a devida assistência, né? Ou seja, os brasileiros estavam sem conseguir até trabalhar para sobreviver, né? Então, esse era um dos pontos principais também do manifesto, né, pelo Borges da Fonseca. O quarto, o comércio a retalho só para cidadãos, né? Então, o comércio de coisas pequenas e coisas poucas serem destinadas aos cidadãos. E aí a gente percebe aí, né, a imagem da Revolução. E aí, com o comandante, o capitão, tendo como comandante, né, os praeiros, o capitão Pedro Ivo da Silveira, aliás, né, eles tentaram conquistar Recife. E mesmo tendo algumas vitórias, né, contra o Império ali, infelizmente, eles foram derrotados pelo Império. E aí você percebeu o seguinte, que a Revolução Praieira, ela não foi somente uma questão política, uma disputa política, né? Mas foi a forma ali de expressão da insatisfação popular, né? Ou seja, o povo ele estava cansado de ser excluído, de ser oprimido, né, politicamente, ser excluído, ser oprimido ali na forma econômica. Então, eles realmente reagiram, pegaram em armas, né, e foram à luta. Infelizmente não conseguiram vencer, mas fica a expressão da insatisfação, né, a expressão da insatisfação que eles tinham contra, né, toda aquela situação que eles estavam passando. Continuando aí na política ainda, né, do Império, nós temos aí o poder do imperador, né?
A gente sabe que o poder moderador, ele foi criado por quem? Por Dom Pedro I, né? E ele transpassa aí o período regencial, né? É um dos poderes que foram criados, né? Um dos 4 poderes que foram criados, né? E aí ele era superior a todos os outros 3 poderes, justo que o poder moderador, ele poderia nomear, poderia demitir a presidência da província, poderia dissolver a Câmara, poderia, né, nomear senadores, né, perdoar os réus, né, condenados pelo judiciário, escolher chefe de ministro. Então a gente percebe que o poder moderador ele era colocado acima dos outros poderes. Então tudo o que era decidido, se não estivesse de acordo com com o poder moderador do imperador, né, aquilo não iria para frente, porque o poder moderador ele estava acima dos outros poderes. E aí, se houvesse algum conflito entre a Câmara, né, quem era que decidia? O imperador. Então, ou ele realizava novas eleições, ou ele colocava exatamente quem ele queria. Por vezes acontecia justamente isso. Como a gente viu o processo eleitoral no período do Império, do Segundo Império, né, do Brasil, existia muita fraude, existia muita violência. Com isso, o imperador acabava por justamente impor a sua escolha. Olha, eu quero você aqui, eu quero você aqui. Então ele fazia justamente isso, né? Ele fazia um rodízio entre os partidos. Uma hora ele colocava o Partido dos Liberais, outra hora colocava o Partido, né, dos Conservadores, né, justamente dando acesso ao poder, né, a um por vez. Ou mesmo ele colocava tanto os liberais quanto os conservadores, né, tudo no mesmo ministério, né? Ou seja, e eles faziam o Ministério da Conciliação, né, que justamente eles governavam juntos, né? Então o imperador ele tinha tudo sob controle, né? Como a gente percebe nessa charge, né, os partidos políticos eram como se fossem marionetes em suas mãos. Ou seja, ele escolhia justamente um por vez, né, que aí nenhum dos dois ficaria tão contra ele, né? Ou seja, ele tinha toda a situação sob controle, né? E aí agradava um, agradava o outro, né? E faziam com que ele tivesse apoio justamente dos dois, né? Então, essa é a primeira parte, né? É a primeira parte da aula, né? Então, fique atento aí que a segunda parte a gente vai estar colocando, né, logo em seguida. Então, se ficou alguma dúvida, deixa no comentário aqui abaixo, né, que eu estarei respondendo. Né? Fiquem bem e até a próxima.